Eu falo para vocês, bicho, que o desafio do Lula é esse. A melhor medida que o Lula usou no programa dele, o programa eleitoral, falou aqui num vídeo, coisa e tal, é acabar com uma medida que ele próprio tomou, que é a tal da taxa das blusinhas. Lembra? O governo Lula, logo que entrou, inventou esse troço de taxa das blusinhas. E foram 3 taxas da blusinha que eles colocaram. Ele voltou atrás em uma delas. Aí tá aqui dizendo que não, porque é uma questão de justiça, porque o pessoal que viaja para o exterior pode trazer coisas, e você, pobre, não pode comprar as coisas via taxa das blusinhas. É, Lula. Mas e as outras 2 taxas da blusinha que você colocou também e que você não está tirando agora? Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra a hipocrisia do Lula. A melhor medida, o primeiro anúncio que ele faz na campanha eleitoral dele é: vou desfazer uma merda que eu fiz. Infelizmente, vai desfazer 1/3 da merda que ele fez só, porque as outras 2 medidas eles continuam fazendo, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu tô gravando esse vídeo no dia 19 de agosto de 2026. 1h da tarde, essa notícia foi sugerida por Maquinelson, queria picanha, mas levei linguiça, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Lula disse que o fim das taxas das blusinhas é uma questão de justiça. Não, porque é um absurdo isso daí. E aí tá dizendo que foi o Congresso que fez. Não, não foi o Congresso não, meu filho. Aqui, ó, Lula sanciona a taxação de compra internacional. É, o Lula sancionou a taxa das blusinhas. Se fosse culpa do Congresso, ele podia vetar. É só vetar. Veta. Aí se o Congresso depois derrubasse o veto, ok, mas ele não fez isso, ele sancionou a lei, ele aceitou a lei da taxa das blusinhas, né? O que é um absurdo, mas é mais do que isso, como eu falo para vocês, foram 3 taxas da blusinha que ele colocou. Ele colocou a primeira em abril de 2023, lembra que a Janja falou que não, que a taxação atingirá as empresas e não os consumidores, lembra dessa história? Pois é, isso foi em abril de 2023. Depois, em junho de 2023, o governo cria regras para compras internacionais até $50, o tal do remessa conforme, que encareceu tudo que fosse acima de $50. E aí, finalmente, em junho de 2024, ele colocou a taxa das blusinhas de vez. Foram 3 taxas que ele colocou nas blusinhas e ele voltou atrás só na terceira. As outras 2 continuam valendo, tá? Olha só a hipocrisia do Lula. O Sam Puncher colocou um videozinho aqui que ele fala o Lula falando agora e o Lula falando em 2023. Para você ver a hipocrisia desse pessoal, né? Mas é isso aí. A melhor medida que o Lula tomou, a medida que ele usa como carro-chefe da campanha dele, é desfazer uma merda que ele fez. E só 1/3 da merda. Ou seja, as blusinhas é o apelido que ganhou aquela compra de até $50 pela internet. E eu não sei porque algumas pessoas estão incomodadas achando que isso prejudica o comércio. Nós estamos ficando um país, está crescendo um setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Se você entrar numa loja qualquer, você vai ver que as roupas vêm, sabe, de Bangladesh, vem do Vietnã, vem da China. Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto de renda, sabe? E a gente vai aprovar o fim da taxação das blusinhas. Por quê? Porque é uma questão de justiça. É preciso que a gente tenha uma seriedade nisso. Ou seja, muito clara a hipocrisia dele, né? Lá atrás, não, que tem que ter taxa, como é que a gente vai fazer que a indústria nacional e não sei o que lá. Não! Você vai nas lojas, é aquilo que eu falei na época, essa taxa das blusinhas é uma filha da putice, porque os donos de lojas aqui no Brasil fazem exatamente a mesma coisa, compram as roupas lá do Sudeste Asiático, que é muito mais barato que aqui. Por quê? Porque lá não tem CLT, lá não tem um monte de impostos que tem aqui no Brasil, eles compram de lá e revendem aqui mais barato. É porque o brasileiro não sabe fazer roupa? Não, o brasileiro sabe fazer roupa. É que é caro pra caralho fazer roupa aqui no Brasil. Um monte de imposto, um monte de CLT, um monte de lambança que esse pessoal inventa, fica caro de fazer aqui. Agora, já que é mais barato lá, deixa a pessoa comprar direto lá. Por que vai deixar na mão do lojista que compra e revende para você a mesma bugiganga comprada da China, do Vietnã, sei lá da onde, né? Eles lucrando dinheiro, mas você não pode comprar direto de lá, né?
Um absurdo isso. Mas, de novo, o Lula era a favor disso. O Lula defendeu, não, porque a indústria nacional e não sei o que lá. E, mais uma vez, ele sancionou a taxa da blusinha. Ele está voltando atrás. Ele não mencionou no discurso dele que foi ele que colocou a taxa das blusinhas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que foram 3 taxas da blusinha. Então, vamos explicar essa lambança direitinho, tá? Essa lambança da taxa das blusinhas começa com uma instrução normativa da Receita que dizia que compras internacionais abaixo de $50 só seriam isentas de imposto se o remetente e o destinatário fossem pessoas físicas, tá? Tanto quem manda a compra quanto quem recebe tem que ser pessoas físicas. Isso é o que dizia a instrução normativa da Receita. Só que a instrução normativa da Receita estava em desacordo com a lei, porque a lei falava que apenas o destinatário precisa ser pessoa física, não falava nada sobre o remetente. Falava que o destinatário, sendo pessoa física e a compra sendo menor do que $50, haveria isenção de imposto. Então o que acontecia até o ano de 2023? As pessoas compravam e recebiam e pronto, e ficava por isso mesmo. O que começou a acontecer em 2023? Foi a primeira taxa das blusinhas que começou aqui quando a Janja definiu. Não, o governo disse, a Receita vai aplicar a norma. Na norma da Receita, que é ilegal, que é contra a lei. A norma que dizia que tem que ser tanto o remetente quanto o destinatário tem que ser pessoas físicas. Como a maior parte das compras era de uma pessoa jurídica, era de uma empresa, então a maior parte das coisas passou a recolher imposto, né? Nessa época foi a grande gritaria, porque as pessoas estavam acostumadas a comprar um monte de coisa. Na época do governo Bolsonaro, olha só, eles tentaram fazer isso na época do governo Bolsonaro, tá? O Bolsonaro falou, enquanto eu for presidente não vai ter taxa das blusinhas, não adianta. 15 de maio de 2022, último ano do governo Bolsonaro, estavam querendo passar a mesma coisa. Bolsonaro deixou claro, descarto assinar MP para taxar compras em aplicativos internacionais. O que o Lula fez logo que entrou? Começou a primeira taxa das blusinhas. O que foi a primeira taxa das blusinhas? Foi exigir que a Receita, que se tivesse um lado fosse pessoa jurídica, que tinha que cobrar imposto. Só ficava isento se forem os dois lados pessoa física. O que, mais uma vez, é ilegal. Não importa, uma normativa da Receita não pode ir contra a lei. A lei falava que bastava o destinatário ser pessoa física que era isento de imposto. Então, foda-se a normativa da Receita. No entanto, o Lula obrigou a Receita a cobrar imposto. Foi a primeira taxa das blusinhas. Foi na época que a Janja colocou lá no Instagram dela que não, vai ser para as empresas e não para os consumidores. É quem vai pagar imposto é a empresa, não é o consumidor. E aí todo mundo entrou no site da Shein e viu os preços subindo, porque é lógico que quem paga é consumidor, caralho. Todo imposto, quem paga imposto é sempre o consumidor, nunca é a empresa. Não existe imposto sobre empresa. Todo imposto é pago pelo consumidor, não adianta, a empresa vai repassar. A empresa ela é uma entidade que busca obter lucro, sempre, todas elas, né? E ela não vai assumir um prejuízo desse da taxa sem repassar para o cliente, não tem lógica isso, ela vai repassar. E é o que aconteceu, as empresas da China todas tiveram que repassar, ainda mais um imposto enorme desse, né? A gente não está falando de imposto de 1%, 2%, que de repente dá até para o cara entubar isso daí. Mas a gente está falando de imposto de 60%, 70%, não tem como. Né? Teve que repassar para o consumidor. Todo mundo viu isso acontecer. Todo mundo viu a hipocrisia da Janja dizendo que não, quem vai pagar é a empresa. Mas aí tu vai lá no aplicativo da Shein, da Shopee lá, e os preços estão mais altos. Né? Essa foi a primeira taxa das blusinhas. Foi lá em abril, aqui ó, abril de 2023, logo que o Lula tomou posse. Já entrou enfiando a piroca no cu do pobre, né? Porque, lógico, quem compra blusinha de $50 não é rico, pô. Rico vai em loja chique. Ou rico viaja e compra no exterior e leva para casa, que é muito mais barato no final das contas. Pobre é que compra a taxa das blusinhas. O Lula já chegou ó, com a picanha no cu do pobre, né? Aí depois, mas não parou aí não, porque aí inventaram o tal do remessa conforme. O Haddad fez um esquema para remessa conforme que obrigou todas as empresas a se cadastrar no aplicativo, não sei o que lá, para controlar todo mundo e não sei o que. Né? A promessa é que aí quem tivesse até $50 ficaria zerado. E eu avisei na época. Eles estão botando zerado, que é para o pessoal aderir ao tal remessa conforme. Isso já aumentou o imposto de um monte de coisa. Por quê? Porque até então, mesmo que você comprasse uma coisa um pouquinho acima de $50, como a fiscalização era esporádica,
Às vezes a pessoa passava, muita gente fazia esse tipo de compra, né? Porque valia tanto a pena, é tão mais barato sem imposto, que o pessoal comprava uma placa de vídeo, um negócio lá, e às vezes passava, e a pessoa recebia, mesmo acima de $50. Quando entrou essa segunda taxinha das blusinhas, né? A gente chama taxa das blusinhas, mas é lógico, aplica tudo, inclusive placa de vídeo, coisa de hardware, aplica tudo, né? A segunda taxa das blusinhas é o remessa conforme. Já fudeu com todo mundo que estava acima de $50. E ainda botou 17% de ICMS, que também não existia antes. O ICMS antes não era cobrado, agora passou a cobrar ICMS de 17%. Então já entrou a segunda taxa das blusinhas, que afetou todo mundo que pagava mais de $50 e quem pagava menos com 17% de imposto. Aí, quando chegou em 2024, o Lula sancionou a taxação de compra internacional, a taxa das blusinhas. Aí botou mais 20%, quanto que foi? 20% de imposto. Pela lei sancionada, o consumidor pagará 20% de imposto de importação em mercadorias até $50. Atualmente, cerca de R$275. A depender da cotação do dólar e não sei o que lá, acima desse valor, e até 3 mil, o imposto de 60%, e depois não sei o que lá. Ou seja, aí ele botou a terceira taxa da blusinha. Então repara que o idiota do Lula fez 3 vezes. Enfiou picanha no... Picanha não. Lula não enfiou picanha não. Enfiou linguiça no cu do pobre 3 vezes com esse negócio de taxa das blusinhas. A primeira vez foi endurecer a fiscalização da Receita para cobrar o imposto. A segunda vez foi o remessa conforme. A terceira vez foi os 20% aqui que estava junto com o programa Mover. Agora, o que ele está voltando atrás é só o programa Mover, meu amigo. As outras duas coisas continuam. Ou seja, continua os 17% da receita ali, da taxa das blusinhas. Continua comendo você, não tem essa. Naquela linguiça mole do Lula, continua comendo seu cu com essa porcaria. Tu achou que ia ganhar picanha? Ganhou uma linguiça mole, né? E é isso daí, a hipocrisia do cara. A melhor medida que ele podia fazer é desfazer uma parte da merda que ele fez, né? E pensar que o brasileiro poderia ter ficado sem essa, né? Bolsonaro deixou claro que enquanto fosse presidente não iria assinar taxação de aplicativo internacional. O pessoal foi fazer o L, se fudeu. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.